Sobrenatural, capítulo 88. Abrindo selos. Ano 1963. Preâmbulo. Deus em simplicidade. No domingo de manhã, 17 de março de 1963, William Branham ficou atrás do seu púlpito novo no Tabernáculo Branham e começou a pregar uma série de mensagens sobre o mistério dos 7 selos de Apocalipse, capítulos 6 e 8. Antes de pregar, ele dedicou ao Senhor o prédio recentemente remodelado. Um empreiteiro tinha afastado a parede do fundo cerca de 1 metro e coberto a parte de fora da igreja com tijolos vermelhos. As paredes internas do santuário foram cobertas com revestimento de madeira. Algumas coisas não mudaram. Numa parede atrás do púlpito havia uma fotografia pendurada. A mesma foto estava enfeitando a parede desde 1950. Era uma cópia ampliada da foto tirada em Houston, Texas, mostrando o pilar de fogo sobre a cabeça de William Branham. O piso do santuário estava forrado com as mesmas fileiras de cadeiras no estilo teatro, individuais, porém ligadas, que estavam ali desde os idos de 1950. Claro que agora havia mais assentos e cada um deles estava ocupado. Bill disse: há 30 anos eu dediquei este pedaço de chão a Jesus Cristo, quando ele era apenas um lago lamacento cheio de lírios. O lírio é uma flor estranha. Ela nasce na lama e tem que forçar seu caminho através da lama, da água e do lodo, para chegar até a luz do sol e mostrar sua beleza. Eu penso que foi o que aconteceu aqui. Desde aquele tempo, quando eu era um jovem, um lírio do brejo se empurrou para a superfície da água, espalhou suas pétalas e refletiu a beleza do lírio dos vales, Jesus Cristo. Ele tomou seu texto em Mateus capítulo 11, 25 e verso 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Bill intitulou este sermão de Deus escondendo-se e revelando-se em simplicidade. Ele disse: muitas pessoas não compreendem Deus dessa maneira que ele revela-se. Os homens têm suas próprias ideias do que Deus deveria ser e do que Deus vai fazer. Os homens e às vezes mulheres estão sempre louvando a Deus pelo que ele fez e sempre olhando para frente para o que ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. É desta maneira que eles o passam por alto. Eles olham para trás e veem que grande coisa ele fez, mas falham em ver a maneira simples que ele costuma agir. E então eles olham para frente e veem a grande coisa que está profetizada para acontecer. E 9 das 10 vezes isto já está acontecendo perto deles, e é tão simples que eles não reconhecem. Billy usou João Batista como exemplo deste princípio. Isaías 40, verso 3 e 4. Profetizou que o homem que iria precursar, o Messias seria tão poderoso, ele aplanaria as montanhas, elevaria os vales e acertaria cada caminho que conduzisse a Cristo. 700 anos mais tarde, um homem barbudo usando um manto rasgado, feito de pele de camelo, ficou em pé às margens do rio Jordão e pregou: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João não tinha uma educação formal. Faltava-lhe dinheiro, prestígio e elegância no falar e nas boas maneiras. Ainda assim, João Batista cumpriu todas as profecias escritas sobre ele.
O ministério de João era tão simples que a maioria dos eruditos religiosos do seu dia não viu Deus operando naquilo. Então Bill passou para o maior exemplo de todos, a vinda do Messias para Israel. Jesus nasceu numa estrebaria, não por acaso, mas por desígnio. Ele foi criado por pessoas comuns e aprendeu o ofício comum de carpinteiro. Quando ele começou seu ministério, ele caminhou de uma vila para outra, curando os enfermos e ensinando às pessoas o reino de Deus. Jesus possuía um manto e um par de sandálias, e não muito mais que isso. A vida dele foi tão simples, e ainda ele foi o maior dom de Deus dado à humanidade. Por que os líderes daquele dia não puderam ver que Jesus era o Cristo ungido de Deus? Eles falharam em ver porque estavam esperando por alguma coisa chamativa, alguma coisa espetacular que combinaria com o quadro que eles tinham imaginado da interpretação errada deles acerca das Escrituras. Eles não entenderam que Deus interpreta suas profecias ao cumpri-las. Depois que os discípulos perceberam que o mestre deles era de fato o Messias prometido, eles perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: ele já veio e eles não o souberam, eles não o reconheceram. Jesus estava, é claro, se referindo a João Batista, que tinha o espírito de Elias sobre si. Bill disse: eu quero lhes dar um pequeno choque. O rapto será da mesma maneira. O rapto acontecerá de uma maneira tão simples que os juízos cairão e as pessoas verão o Filho do Homem e dirão: não deveria o Elias ser enviado antes para nós? E não era para acontecer um rapto? Jesus dirá: já aconteceu e vocês não souberam. É assim que Deus se esconde em simplicidade. O intervalo. No domingo à noite, 17 de março de 1963, William Branham pregou sobre o intervalo entre as 7 eras igrejas e os 7 mistérios selados. A palavra intervalo significa uma abertura ou espaço e refere-se aqui à localização física de Apocalipse 4 e 5, que ocorre sequencialmente entre as 7 eras da igreja, no capítulo 2 e 3, e o mistério dos 7 selos dos capítulos 6 e 8. Os capítulos 4 e 5 descrevem os primeiros eventos do céu que possibilitam a vitória da igreja cristã. A noiva de Cristo sobe para as bodas no final de Apocalipse 3 e não retorna à terra até o capítulo 19. Portanto, a noiva não passa pelo período da grande tribulação. De qualquer forma, os eventos de Apocalipse 4 e 5 acontecem no céu, os quais estão fora do tempo e espaço que afeta os acontecimentos na terra. Mantenha em sua mente que isto acontece na eternidade. Em Apocalipse 4, João vê a Deus sentado em seu trono, rodeado por um vívido arco-íris, enquanto relâmpagos e trovões ribombavam ao seu redor. A face de Deus brilhava com a beleza das pedras preciosas. Ao redor do trono estavam 4 criaturas incomuns, cada uma com 6 asas e muitos olhos. A primeira criatura parecia um leão, a segunda era semelhante a um boi, a terceira criatura tinha a face de um homem, e a quarta parecia uma águia. Ao redor deste grande trono estavam sentados 24 anciãos em tronos menores, e em frente do grande trono queimava 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus. Bill leu capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O livro descrito em Apocalipse 5 não era como os livros que temos hoje. Era um rolo, que é uma única folha feita de pergaminho ou de papiro. Embora João não nos tenha dito como este pergaminho se parecia exatamente, se nós examinarmos os pergaminhos antigos, nós veremos que, normalmente após a conclusão, o escritor enrolava o pergaminho dentro de um tubo para facilitar o armazenamento. Se fosse um documento escrito para um destinatário específico, a borda era selada com uma gota de cera e uma marca era pressionada na cera. Geralmente a marca era um anel com um desenho gravado. Este método manteria o sigilo do conteúdo até que o pergaminho fosse aberto pelo agente autorizado. O livro que João viu estava escrito dos 2 lados do pergaminho. O lado de fora continha os símbolos que ele descreveu em Apocalipse 6 e 8. O lado de dentro, quando estava enrolado, continha a explicação daqueles símbolos, que é a revelação dos mistérios. Como os 7 selos foram presos no pergaminho, ninguém sabe com certeza. Talvez os selos tenham sido presos internamente com fitas que se projetavam do lado do pergaminho como marcadores de livro. Talvez houvesse 7 folhas enroladas uma dentro da outra, cada uma amarrada com uma fita e fechada hermeticamente com uma gota de cera. Ou poderia ser que aquele único pergaminho enrolado tivesse 7 gotas de cera numa linha que passava pela borda, selando-o ao corpo do pergaminho, o que não era incomum nos documentos romanos naquele tempo. A sua aparência não é tão importante como a maneira como era feito, porque o livro era selado pelo Espírito de Deus. Mais precisamente, cada mistério era selado por um aspecto diferente do Espírito de Deus, como simbolizado pelas 7 lâmpadas em frente do seu trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Um selo representa uma obra consumada. Por exemplo, o Espírito Santo é um selo em um cristão. O Espírito Santo sela o crente no reino de Deus até o dia da redenção dele ou dela ser completada. Outro exemplo é encontrado em Mateus capítulo 27 e 28. Depois de Jesus ser sepultado, os soldados romanos selaram a pedra que fechava a entrada da tumba dele. Após a sua ressurreição, o anjo do Senhor, agente autorizado de Deus,
quebrou o selo ao rolar a pedra. Bíblia ensinou que o pergaminho mencionado em Apocalipse 5 é o livro da redenção. É o título de direito abstrato de tudo que Adão perdeu quando pecou no jardim do Éden. Originalmente, a Adão foi dado o completo controle sobre o mundo perfeito. Como o primeiro filho de Deus, ele era como um Deus amador sobre a terra. Deus também deu a Adão liberdade para escolher seu próprio caminho. Quando Adão deu ouvidos ao argumento de sua esposa ao invés de ficar com a palavra de Deus, ele perdeu sua herança, isto é, seu direito à vida eterna. A morte entrou no mundo como Deus lhe advertira que entraria. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Adão perdeu seu direito de viver eternamente e governar uma terra perfeita, o título de direito voltou ao seu dono original, o Deus Todo-Poderoso, que então o selou com 7 selos para protegê-lo, para que não caísse nas mãos de Satanás. O plano completo de redenção está contido dentro das páginas daqueles 7 selos, esperando pelo dia quando alguém tomaria o livro, romperia os selos e redimiria a herança da humanidade perdida. Mas Deus não ficou desocupado enquanto esperava pelo dia da redenção. Através dos séculos, ele inspirou os profetas a escrever porções do plano de redenção. Mais tarde, estes escritos foram coletados no livro que chamamos Bíblia. Ao longo das eras da Igreja, homens piedosos se esforçaram para entender o plano de Deus com certo grau de sucesso. No entanto, eles nunca puderam captar o quadro completo. Obviamente, Jesus Cristo era o elemento-chave deste plano. Sua morte e subsequente ressurreição fizeram isto possível, para o Espírito de Deus vir morar nas pessoas comuns e transformá-los em filhos e filhas de Deus. Outros aspectos de seu plano foram mais difíceis de entender, tais como a natureza de Deus e a evidência de seu Espírito batizando o crente, assim como muitas outras doutrinas. Deus prometeu revelar o quadro completo de seu grande plano no tempo devido. O verbo redimir significa obter de novo uma propriedade mediante o pagamento de uma soma específica. João observou como uma busca foi feita durante o tempo e a eternidade. Haveria um homem suficiente digno para tomar o livro das mãos de Deus e abrir os 7 selos? Nenhum dos patriarcas do Velho Testamento pôde fazê-lo. Nem Enoque, Noé, Abraão ou José. Nenhum dos profetas do Velho Testamento pôde. Nem Moisés, nem Elias, nem Daniel ou João Batista. Nenhum dos apóstolos do Novo Testamento pôde fazê-lo. Nem Mateus, Pedro, Tiago ou próprio João. Nenhum dos mensageiros das eras da Igreja pôde fazê-lo, seja Paulo, Irineu, Martinho, Lutero ou João Wesley. Certamente havia seres celestiais, anjos e serafins, que não tinham pecado, mas a lei de Deus afirmava que qualquer redentor tinha que ser um parente próximo daquele que era escravo. Parecia que Deus não iria encontrar um homem que fosse suficientemente bom e suficientemente poderoso para redimir a herança perdida de Adão. João chorou copiosamente, porque, se nenhum homem pôde ser encontrado digno para tomar o livro e revelar o plano da redenção, a humanidade estaria perdida para sempre. Cada homem e cada mulher teria vivido em vão. Um dos 24 anciãos disse: "Não chore, João. O leão da tribo de Judá, a raiz e a descendência de Davi, prevaleceu.
O verbo prevalecer significa lutar e vencer. Isto foi o que Jesus fez no jardim do Getsêmani, quando ele orou até gotas de sangue escorrer de seu corpo. Ele estava prevalecendo sobre seu próprio desejo humano de evitar a cruz. João virou-se, esperando ver um poderoso leão. Ao invés disto, ele viu um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. E em sua branca lã havia manchas vermelhas de seu próprio sangue, como se tivesse sacrificado sua vida nesta luta para vencer. Mas ele tinha prevalecido. Jesus tinha cumprido a palavra do Pai em cada detalhe. Ele era digno de redimir o que Adão tinha perdido. João tinha olhado por toda a sala do trono e não tinha observado este cordeiro antes. De onde ele veio? Ele veio do trono do Pai, onde ele estava sentado, desde que ele foi sacrificado e ressuscitou. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, ele se assentou à mão direita de Deus e se tornou mediador, vivendo sempre para fazer intercessões pelos santos. Durante as 7 eras da igreja, ele pediria a Deus para ser misericordioso com eles, porque eles desconheciam o plano completo da redenção e estavam caminhando na luz que eles tinham. Mas chegaria o dia quando seu ofício de mediador iria terminar. Quando o último dos seus eleitos receber o selo de Deus, já não haverá mais necessidade de um mediador. Então Cristo vai mudar para o seu papel de juiz. O trono de misericórdia se transformará em trono de julgamento. João observou quando o cordeiro tomou o livro da mão direita da pessoa que estava sentada no trono. Naquele ponto, Bill mudou o foco de sua pregação para o capítulo 10 de Apocalipse. Ele lê: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este anjo que desce do céu não é outro senão o próprio Cristo, identificado como o anjo do pacto pelo arco-íris sobre sua cabeça. O livro que ele agora tem aberto em sua mão, versículo 2, é o mesmo livro que estava selado em Apocalipse 5. Quando ele faz seu juramento, versículos 5, 6 e 7, ele está jurando por si mesmo, porque não há nenhum maior. Ele nos prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, isto é, nos dias da mensagem do 7º mensageiro da era da igreja, o mistério de Deus seria consumado, pelo menos tanto quanto foi ordenado para ser conhecido deste lado do céu. Para concluir os mistérios de Deus, este mensageiro da última era da igreja também tem que ser um profeta. Como o profeta João Batista cumpriu a primeira parte de Malaquias 4, versos 5 e 6,
Assim, este profeta do tempo do fim cumprirá a última parte desta profecia, restaurando a fé dos filhos, de volta à fé dos pais apostólicos. Há uma conexão entre esses dois profetas, uma relação de funções. João Batista foi mais que um profeta, ele foi também um mensageiro, enviado com uma mensagem para preparar o povo para a vinda do Messias. João Batista identificou Cristo para aquelas pessoas que haveria de ouvi-lo. Da mesma forma, o anjo da sétima era da igreja será um profeta mensageiro, cuja mensagem identificará Jesus Cristo para aqueles que ouvirem, e assim prepararem seus corações para a segunda vinda de Jesus Cristo. Bill disse: embora este livro de redenção tenha sido examinado durante 6 eras da igreja, ele não será perfeitamente entendido até o fim, quando o sétimo anjo começar a revelar seus mistérios. Ele amarra todas as pontas soltas que estes outros companheiros examinaram. Então os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus e mostra a revelação completa de Deus. Então a divindade e tudo mais fica estabelecido. Todos os mistérios, como a semente da serpente e tudo mais, são revelados. Eu não estou inventando isto é assim diz o Senhor. Eu li isto para vocês do livro Ao Soar da Mensagem do Sétimo Mensageiro, o mistério de Deus que tem sido declarado por seus santos profetas deve ser concluído. Aqueles são os profetas que escreveram a palavra. Quando o mensageiro da última era da igreja tocar sua trombeta, todos aqueles cabos soltos que foram sondados durante estas eras da igreja serão conectados. E, quando os selos forem abertos e o mistério revelado, este anjo, o mensageiro Cristo, virá com um arco-íris sobre sua cabeça, colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar. No final desta pregação, Bill mencionou a parábola que Jesus ensinou sobre as 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. Todas elas levavam lamparinas consigo, mas apenas 5 virgens foram sábias o bastante para levar azeite em suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, elas dormiram. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis que o noivo é vindo, saia a encontrá-lo. As virgens loucas pensaram que tinha azeite, mas quando as lamparinas não acendiam, elas perceberam seu erro e se apressaram para comprar um pouco de azeite. Quando elas saíram, o noivo chegou, e as virgens prudentes entraram com ele para o casamento. A porta foi fechada e trancada para que as virgens loucas não pudessem entrar. Bill ensinou: enquanto as 10 virgens estavam dormindo, veio um som, uma voz, um clamor. O que aconteceu? Todas aquelas virgens adormecidas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As virgens prudentes entraram para a ceia de casamento e o restante delas foi deixado para o período da tribulação, chorando, gemendo e rangendo os dentes. Esta é a igreja que foi deixada fora, não a noiva. A noiva entrou para a ceia de casamento. Há uma diferença entre a igreja e a noiva. Porque os selos são abertos, eles são abertos na 7ª era da igreja para revelar estas verdades. Porque o Cordeiro abre os selos e os revela para sua noiva, para recolher seus súditos para seu reino. Compreendem? Ele quer levar seus súditos para estarem com ele agora. E quando o Cordeiro que foi morto veio da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, o propiciatório se tornou um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão, o rei. E ele chama sua rainha para vir estar ao seu lado. Como Paulo escreveu:
Não sabeis vós que os santos hão de herdar o mundo? Jesus Cristo pagou o preço total de nossa redenção quando ele sacrificou-se no Calvário, pendurado naquela cruz romana cruel. Jesus clamou: está consumado. Mas ele ainda tem que reivindicar todos aqueles que são sua possessão comprada. Quando a última pessoa vier ao aprisco deste grande pastor, então seu grande plano de redenção estará cumprido. O primeiro selo, Apocalipse 6, verso 1 e 2. Tendo explicado a base sobre o assunto do trono celestial, William Branham estava pronto para entrar nos mistérios escondidos atrás destes 7 selos do livro de redenção. Consciente do tamanho de sua responsabilidade, ele planejou passar toda a semana recluído. Na segunda-feira, bem cedo, ele entrou no seu escritório, preparado para ficar ali a maior parte do dia. A casa estava quieta porque sua esposa ainda estava em Tucson, com as crianças que tinha que ir à escola. Ele começou sua tarefa lendo Apocalipse 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bem, o que é isto? Ele perguntou enquanto andava de um lado a outro no quarto. Então ele ajoelhou e orou. Passado alguns momentos, ele pegou sua Bíblia e leu estes 2 versículos outra vez. O que isto significa? Ele sabia o que algumas pessoas diziam que significava. Recentemente, ele tinha lido 3 livros a respeito do livro de Apocalipse. Esses 3 livros foram escritos por renomados teólogos. Todos eles concordavam quanto ao significado do cavalo branco e seu cavaleiro. No simbolismo do livro de Apocalipse, a besta representa um poder. Um cavalo branco significa pureza, santidade e justiça. Portanto, este cavaleiro do cavalo branco deve ser o Espírito Santo, começando na primeira era da Igreja, a conquistar o mundo com o amor de Jesus Cristo. Isto soou razoável. Depois de várias horas de oração sobre isto, não tendo nada de diferente sobre o assunto, Billy então decidiu estudar o primeiro selo a partir deste ângulo. Sentado à mesa, ele pegou sua caneta, ajustou seu bloco de notas e começou a folhear a Bíblia, procurando escrituras que pudessem corroborar esta ideia. Ele estava para fazer sua primeira anotação quando a atmosfera no quarto mudou. Ele sentiu o Espírito Santo entrar no quarto antes de ver a coluna de fogo pendida em sua frente. A aparência daquela luz sobrenatural o impressionou, como sempre ocorria. Ele nunca se acostumou com ela. Quando ele olhou para aquela chama eternal, ele viu o primeiro selo se romper e o rolo se desvendar até ali. Ele pegou sua caneta e começou a escrever. Na segunda-feira à noite, as portas do tabernáculo Branham se abriram às 6h30. Às 7h30, em ponto, Bill saiu do escritório, foi até o púlpito e saudou a audiência. Depois de uma revisão do intervalo, ele mergulhou na revelação do mistério do primeiro selo. Quando João viu o cordeiro abrir o primeiro selo, ele ouviu o estrondo de um trovão. Para ser bem claro, João ouviu a voz de Deus. Bill provou isto ao mencionar João 12, do verso 23 ao 29, onde Jesus orou em voz alta e uma voz vinda do céu lhe respondeu:
Mas as pessoas que estavam perto de Jesus disseram que ouviram um trovão. Em seguida, um dos 4 animais ao redor do trono proclamou: "Vem e vê." Bill concordou com aqueles teólogos que disseram que o animal em Apocalipse simboliza um poder. Estes 4 animais, com aparência de leão, boi, homem e águia, representam o poder dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele entrou no assunto do cavalo branco e seu cavaleiro. Ele mencionou os teólogos que tinham descrito este cavaleiro como o Espírito Santo conquistando a primeira era da igreja com o evangelho. Bill disse: "Isto soa bem, mas não é a verdade. Minha revelação pelo Espírito é esta: Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, apenas em forma diferente. Então aqui está Cristo, o Cordeiro, com o livro em sua mão, e logo o cavaleiro do cavalo branco sai. Então, este não era o Espírito Santo." Ele continuou: "Este é um dos mistérios que será revelado nos últimos dias. Como Cristo pode ser 3 pessoas em uma? Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas diferentes, como os trinitários tentam dizer. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações da mesma pessoa, não 3 deuses, mas 3 ofícios ou 3 atributos do mesmo Deus." Então, olhando os símbolos, como Cristo poderia estar ali com um cavalo branco conquistando e ainda estar em pé aqui com um livro em sua mão? Não pode ser. Então este homem sobre o cavalo branco não é Cristo. Se o cavaleiro deste cavalo branco não é Jesus Cristo, quem é ele? Billy ensinou que o cavaleiro representa o espírito do anticristo. O cavalo branco é um disfarce. O cavaleiro está fingindo ser justo para se infiltrar na igreja. Jesus disse que o falso espírito se pareceria tanto com o Espírito Santo que todos seriam enganados por sua máscara, exceto os eleitos. Observe agora que este cavaleiro do cavalo branco tem um arco, mas ele não tem flechas. Ele está blefando. Ele não tem nenhum poder espiritual. Satanás usa o engano para manipular o poder político. Ele usou o poder político do Império Romano para matar a Jesus. Quando aquilo falhou em parar o plano de redenção, o próximo alvo de Satanás foi massacrar a recém-nascida fé do cristianismo antes que ela pudesse se espalhar. Ele foi bem sucedido em conseguir matar a maioria dos apóstolos, inclusive a Paulo. Ele até mesmo inspirou o imperador romano Nero a proibir o cristianismo, o que resultou em milhares de cristãos morrendo por sua fé. Mas Satanás não conseguiu deter a propagação do evangelho. Então ele mudou sua tática de se unir à igreja, apresentando-se como um crente. Ele sistematicamente perverteu as palavras que Paulo pregou. Seu objetivo era conquistar os leigos do lado de dentro. Lembre-se do ensinamento das eras da igreja, como Deus odeia as obras dos nicolaítas. A palavra nicolaíta significa conquistar os leigos. Satanás trabalhou para afastar a liderança do Espírito Santo da igreja e substituí-lo pela liderança dos homens. Ele influenciou certos homens a se tornarem chefes sobre o povo. Sua meta em longo prazo era ter um homem como chefe sobre todos os outros. Este plano não começou com obras, começou suavemente, como um espírito entre o povo, um espírito que se inclinava a formar uma organização. Ele passou de um espírito para um dito, e então para obras. Gradualmente estas obras se solidificaram em doutrinas, e por fim estas doutrinas se tornaram lei quando o imperador romano Constantino abraçou
o cristianismo e fez dele a religião oficial do Império Romano. Para tornar esta mudança drástica mais saborosa para os cidadãos de seu vasto império, ele misturou doutrinas do cristianismo com elementos do paganismo, de modo que todos pudessem sentir-se confortáveis em sua nova religião. Para administrar esta religião oficial do Estado, Constantino organizou a Igreja Católica Romana. No ano 325 d.C., ele promoveu o Concílio de Niceia, Bitínia, o qual é a atual Turquia, onde doutrinas de igrejas foram discutidas e decididas pelo voto dos bispos reunidos. Eles concordaram em crer em um Deus trino, isto é, um Deus em 3 pessoas. Eles disseram que cada pessoa da divindade é coigual com as outras 2. Daquele ponto, os erros se multiplicaram exponencialmente. Mais tarde, com a eleição de um Papa como líder da Igreja Católica Romana, Satanás alcançou seu objetivo de ter um homem como chefe sobre todos os demais. O cavalo branco simboliza quão inocentemente tudo isso começa. Em uma das cartas de João, ele fala para a igreja primitiva que o espírito do anticristo já estava na terra. Desde o princípio, Satanás desejou ser coroado como rei e adorado como Deus, mas o espírito não pode ser coroado. Quando a Roma pagã se tornou Roma papal e um papa foi coroado como governante do Império Católico Romano, então Satanás obteve um jeito de receber uma coroa. O espírito anticristo entrou no papa, que se tornou um falso profeta, ensinando uma palavra falsa. Uma sucessão de falsos profetas seguiu-se através da história. A Igreja Católica Romana se tornou a grande prostituta mencionada em Apocalipse 17, pervertendo a palavra, poluindo o mundo com sua fornicação, que são suas doutrinas anticristo. Qualquer coisa que seja contra a palavra anticristo, porque Cristo é a palavra. Finalmente, a grande prostituta teve filhas as quais adotaram variações do sistema anticristo de sua mãe. No tempo do fim, o falso profeta se torna a besta mencionada em Apocalipse 13. A besta tomará o controle da economia do mundo durante este último grande tempo de tribulação. A noiva de Cristo terá ido durante este tempo, levada para a ceia das bodas do Cordeiro. Este último Papa será um gênio, um super-homem, que irá salvar o mundo temporariamente de um desastre político e econômico. A Igreja Católica Romana fará um pacto com os judeus. O Oriente Médio parecerá por fim ter paz. Por um tempo, a política deste Papa funcionará tão bem que os líderes políticos e religiosos de todo o mundo submeterão sua autoridade à liderança dele. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 ao 12, Paulo diz que Deus permitirá que estas pessoas creiam na mentira desta besta e a ilusão deles os condenará. Apocalipse 13, verso 8 diz que todos adorarão a besta, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por fim, Roma quebrará o pacto com os judeus e a verdadeira natureza da besta será mostrada. Ninguém poderá comprar nem vender a menos que tenha a marca da besta. A besta perseguirá e até matará aqueles que se opuserem a ela. Os remanescentes, as virgens nécias, resistirão à besta até a morte. Bill disse: lembre-se, o anticristo e a besta são o mesmo espírito. Resumindo, o primeiro mistério, Bill diz que o cavaleiro do cavalo branco representa 3 estágios do mesmo poder satânico.
uma trindade demoníaca, se você preferir. Primeiro, ele é o espírito anticristo, ensinando doutrina nicolaíta. Ele é anticristo porque é contra os ensinamentos do mensageiro da primeira era da igreja, Paulo. Segundo, ele se torna o falso profeta, um papa, ensinando uma palavra falsa, ensinando a hierarquia da Igreja Católica Romana e descartando a Bíblia como a mais alta autoridade de Deus na Terra. Terceiro, ele se torna a besta, o poder de Satanás levado à perfeição no tempo do fim, personificado em um super-homem de engano e decepção. O segundo selo, Apocalipse 6, verso 3 e 4. Na terça-feira à noite, William Branham começou sua pregação com uma revisão da pregação anterior desta série. E em seguida ele apresentou informações de fundo para o seu tema atual. Ele direcionou a atenção de sua audiência para a ordem dos fatos nos 4 primeiros mistérios selados. Quando o Cordeiro abre um selo, um dos 4 animais ao redor do trono do Pai faz o anúncio no céu. Os eventos em cada selo, uma vez iniciados, são executados até o fim. Assim que o mistério é revelado, o mensageiro da era da Igreja capta o espírito de revelação e o proclama a era da Igreja. Isto dá início a uma guerra espiritual que finda com um julgamento temporário. Quando a revelação para aquela era é rejeitada pela maioria das pessoas na Terra naquele tempo. Lembre-se, a verdade que Paulo estabeleceu na primeira era da Igreja foi posteriormente enfraquecida pelos falsos mestres. Devido ao fato dos mensageiros da Idade Média da Igreja ter sido os reformadores e não profetas, eles não entenderam plenamente a palavra que estavam tentando restaurar. Eles deixaram muitas linhas soltas no tecido de sua teologia. De acordo com Apocalipse 10, 7, o mensageiro da 7ª era da Igreja juntará aquelas linhas soltas de doutrinas e as explicará para a Igreja. A maioria das pessoas do tempo do fim rejeitará este último mensageiro, trazendo o julgamento final. Mas alguns vão ouvir e receber sua mensagem. No meio de sua pregação, ele leu Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Depois de ler o segundo selo, Billy explicou a revelação. O cavaleiro deste cavalo vermelho é o mesmo que estava cavalgando o cavalo branco. É Satanás novamente, apenas mudando de cavalo, isto é, mudando a forma de ataque contra a verdadeira igreja. Satanás é o cabeça de toda a política nacional. Ele manipulou a política da igreja e a política nacional, tentando criar uma plataforma no Império Romano que permitiria um falso profeta ter o controle na igreja. Satanás finalmente cumpriu este objetivo no Concílio de Nicéia em 325 d.C., quando a igreja e o Estado se uniram, plantando a semente que cresceria e se tornaria a Igreja Católica Romana. Uma vez que a igreja tivesse poder político, ela poderia impor seus dogmas sobre a população e poderia perseguir e até mesmo matar aqueles que discordassem dos seus dogmas. O cavalo vermelho simbolizava o sangue dos mártires cristãos que morreriam pela espada do primeiro falso profeta. Damaso 304
a 384 d.C., e os falsos profetas posteriores, que foram os papas, cardeais e bispos de uma igreja disfarçada de cristã. Para concluir o assunto, Bill se referiu ao livro da história da igreja cristã de Azeltine. Como isto aconteceu, ele observou como Santo Agostinho de Hipona, o famoso bispo católico do século IV, teve a oportunidade de receber o Espírito Santo, mas o rejeitou. Muitos anos depois, o Papa de Roma instigou uma perseguição assassina contra qualquer pessoa que fosse pega lendo os escritos de Orígenes. No terceiro século, Orígenes escreveu cartas que circularam amplamente expondo a corrupção que estava se infiltrando na igreja. Um magistrado na Itália escreveu para Agostinho perguntando se ele achava correto matar estas pessoas simplesmente porque elas estavam lendo os trabalhos de Orígenes. Agostinho respondeu: é muito melhor que alguns pereçam por seu próprio fogo do que todo o corpo se queimar nas chamas eternas do inferno, através do deserto de suas ímpias dissensões. Subsequentes líderes católicos romanos usaram esta afirmação de Agostinho para justificar seus atos assassinos. A Igreja Católica Romana formulou uma doutrina de perseguição justificada pela distorção do que Jesus ensinou em Lucas 14, verso 16 ao 23. Nesta escritura, Jesus contou uma parábola sobre o homem rico que convidou pessoas para virem a um banquete. Muitas pessoas recusaram o convite, e o homem rico mandou os seus servos encherem sua casa, mesmo que eles tivessem que forçar as pessoas a vir ao seu banquete. A Igreja Católica Romana interpretou esta parábola de modo a significar: se as pessoas não vierem para a primeira igreja romana por convite, então a igreja poderia forçá-los a vir por qualquer método que funcionasse, não importando quão drástico fosse. Em 380 d.C., o imperador romano Teodósio emitiu seu primeiro edito: que creiamos em uma divindade de Pai, Filho e Espírito Santo, de igual majestade na Santa Trindade. Nós, se referindo ao Papa, Dámaso de Roma, ao bispo Pedro de Alexandria e a si mesmo, ordenamos que os que aderirem a esta fé sejam chamados de católicos cristãos. Nós taxamos todos estes tolos seguidores de outras religiões com o nome infame de heréticos e proibimos suas reuniões clandestinas, assumirem o nome de igrejas. Além da condenação da justiça divina, eles devem esperar a dura pena que nossa autoridade, guiada pela sabedoria celestial, pensar que seja apropriado infligir. Este edito abriu o último portão, permitindo que o cavalo vermelho, sangue do segundo selo, cavalgasse livremente sobre a terra durante séculos. Seu cavaleiro demoníaco usaria sua espada para matar milhões de pessoas que se opusessem ao seu plano. Smucker, em seu livro A Gloriosa Reforma, afirma que pelo ano de 1850, a Igreja Católica Romana tinha matado pelo menos 68 milhões de pessoas que se atreveram a resistir seus dogmas. Como os símbolos do segundo selo mostram, Satanás tem o poder para tirar a paz da terra. Apocalipse 17 descreve a Igreja Católica Romana como uma prostituta que estava cavalgando uma besta de cor escarlate. Os habitantes da terra se embebedaram com o vinho de sua fornicação espiritual. Esta mulher mal afamada se embebeda com o sangue dos cristãos que ela matou. No livro de Apocalipse, uma mulher simboliza uma igreja. Apocalipse 17 diz que esta mulher de má reputação é aquela grande cidade fundada sobre 7 montes, que reina sobre todos os reis da terra.
A única cidade que se enquadra nesta descrição é Roma, e a única igreja que governa todo o mundo de tal localidade é a Igreja Católica Romana. Jesus disse: todo que pegar da espada pela espada perecerá. A Igreja Católica Romana usou a espada física para impor sua regra através dos séculos. Mas a Bíblia também fala de uma espada espiritual que finalmente destruirá Satanás e seu domínio na terra. Quando Jesus Cristo voltar, de sua boca sairá uma aguda espada com a qual ele ferirá as nações. A palavra de Deus é aquela espada espiritual que irá por fim prevalecer. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. O terceiro selo. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Levantando cedo na quarta-feira de manhã, Bill orou e então leu o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Antes que a luz do dia entrasse através da janela, o Espírito Santo veio no quarto e abriu o selo que guardava o terceiro mistério. Bill passou o resto do dia orando e pesquisando em sua Bíblia versículos que dessem suporte ao assunto. Na quarta-feira à noite, ele ensinou que o mesmo cavaleiro que anteriormente cavalgou o cavalo branco e o vermelho mudou de cavalo pela terceira vez. O cavalo preto simbolizava a escuridão da ignorância espiritual. Por muitos séculos, a Igreja Católica Romana dominou o pensamento espiritual da maioria das pessoas. A Igreja Católica diz que sua doutrina foi divinamente enviada por Deus. As massas sem escolaridade não tinham meio de comprovar esta afirmação, porque poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Aqueles foram anos escuros para os verdadeiros cristãos. Nos meados dos séculos das eras da Igreja, a semente eleita de Deus manteve a fé de maneira bem superficial, às vezes apenas por um sentimento persistente em suas almas que lhes dizia que alguma coisa estava espiritualmente fora do equilíbrio. Este desequilíbrio está simbolizado pela balança que o cavaleiro levava na mão. Uma balança é um instrumento para pesagem, constituído de uma haste horizontal com um ponto pivô. Pratos idênticos pendem em cada extremidade da haste. Quando os pratos estão vazios, a haste fica em posição horizontal. Um peso conhecido é usado como um prumo e colocado no prato num lado da haste. Quando algum objeto de peso desconhecido é colocado no prato do lado oposto, é então comparado ao peso do prumo. Pesos são adicionados ou subtraídos do prato até que os dois lados da balança se equilibrem perfeitamente. Este método pode determinar com precisão o peso de qualquer objeto. No entanto, a precisão da pesagem depende da confiabilidade do padrão de peso usado. Um padrão incorreto implica resultados incorretos. Se a Igreja Católica Romana tivesse usado a Bíblia como padrão, estas eras negras não teriam acontecido. A Bíblia e a Igreja estariam em equilíbrio, mas a Igreja Católica Romana escolheu usar os julgamentos e decretos de seus papas como padrão. Eles fizeram isto porque dava aos líderes da Igreja mais controle sobre as pessoas comuns. Isto é simbolizado pela venda de trigo e de cevada, que são alimentos básicos da vida. Uma vez que a Igreja Católica Romana tinha estabelecido o Papa como autoridade suprema,
Eles desenvolveram suas tradições como novenas, penitências, indulgências, missas e purgatório, nenhuma das quais tem qualquer base escriturística. Eles também criaram seus credos, tentando dar legitimidade aos credos. Eles deram nomes a eles como o Credo dos Apóstolos. Mas os apóstolos nunca disseram nada daquilo que está naquele credo. Se os apóstolos tiveram algum credo, este foi aquele falado por Pedro no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto foi o que todos os apóstolos pregaram. Eles sabiam que Pedro tinha chaves do reino dos céus. Arrependimento e batismo em nome de Jesus destranca a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quando o cavaleiro do cavalo preto começou sua cavalgada, foi um tempo escuro para os filhos de Deus. A Bíblia diz que a única maneira que um homem e uma mulher podem viver eternamente é através da fé em Jesus Cristo. A Igreja Católica confundiu esse plano simples de salvação através da mistura com obras, como frequentar a igreja, confessar os padres, penitências, oração a Maria e a outros santos mortos, e uma série de outras condições e requisitos. Com o acesso limitado à Bíblia, como poderiam os crentes genuínos ver a verdade? Deus tem uma resposta. Uma voz vem do meio dos 4 animais que circulam o trono. É a voz do Cordeiro dizendo: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. O vinho simboliza o estímulo da revelação que o Espírito de Deus traz. Quando o Espírito Santo mostra a alguém que Jesus é o Cristo, esta revelação estimula o crente mais que o vinho natural. Veja a mulher samaritana que encontrou Jesus no poço de Jacó. Quando ela percebeu que Jesus era o Cristo, ela ficou tão estimulada que correu para a cidade e contou a todos o que ela conheceu, mesmo que não fosse socialmente apropriado para ela fazer isso. De acordo com a cultura da época, o livro de Atos dá mais exemplos. Quando o Espírito Santo encheu 120 pessoas no dia de Pentecostes, eles correram para a rua e contaram a todos que eles puderam sobre Jesus Cristo. Estas 120 pessoas estavam tão estimuladas com a revelação que alguns espectadores pensaram que eles estavam embriagados com vinho novo. Este é o poder da revelação sobre o qual a igreja foi edificada. Quando o Cordeiro disse: não danifiques o azeite e o vinho, ele quis dizer: não danifique a revelação de quem eu sou. Não extinga completamente esta revelação. Há uma minoria de pessoas que ainda a tem. Satanás, você pode perseguir o corpo deles, mas não mate aquela revelação. Ela é uma semente. Ainda que agora pareça estar enterrada no chão, finalmente ela vai germinar e crescer. Eu restaurarei tudo que a lagarto, o gafanhoto, a locusta e o pulgão comeram. Estes 4 destruidores falados em Joel, capítulo 1, verso 4, e Joel 2, verso 25, são semelhantes aos 4 animais cavalgados por Satanás em Apocalipse, capítulo 6. O 4º selo. Apocalipse, capítulo 6, versos 7 e 8. William Branham lembrou à sua audiência que o livro da redenção foi planejado e escrito antes que Deus criasse o mundo. Meditando em seus pensamentos, Deus idealizou sua criação e previu a corrupção dela por Satanás. Esse anjo maligno que desejou ser igual a Deus, antes que houvesse um único átomo de hidrogênio, Deus escolheu sua noiva e decidiu sacrificar o cordeiro, assegurando assim a redenção de seu povo escolhido.
Satanás tem trabalhado incansavelmente para frustrar este plano de redenção, mas Deus não será suplantado. Porque Deus abre estes 7 mistérios selados? Ele abre para mostrar à sua noiva o quanto ele a ama e o que ele tem feito por causa dela. Quando Eva se afastou da palavra de Deus, ele prometeu que traria seus filhos de volta à palavra original. Enquanto seus filhos estavam esperando a palavra original retornar, Deus deu a Israel um substituto, um sistema de propiciação composto de rituais e sacrifício de animais. Mas o sangue de animais somente cobria o pecador, não tirava o desejo de pecar. Entretanto, Israel começou a gostar deste substituto. Quando a palavra de Deus veio à terra encarnada no homem Jesus Cristo, a nação de Israel preferiu o substituto ao invés de ficar com o real. Eles não reconheceram a palavra viva diante deles. Jesus era a palavra original de Deus envolta em uma embalagem de um genuíno homem. Pele, ossos, músculos, nervos, sangue, mente, personalidade e tudo mais. Jesus Cristo veio à terra por um propósito: redenção. Quando os judeus exigiram que Pilatos crucificasse Jesus, eles inconscientemente cumpriram o plano que Deus tinha elaborado antes do início do mundo. Jesus, a palavra original, tornou-se o cordeiro sacrificial de Deus que poderia limpar completamente uma pessoa do pecado. Ele provou isto quando ressuscitou. Bill disse que esta limpeza do pecado é como uma gota de tinta que cai no tambor de alvejante. A gota de tinta se dissolverá com seus componentes químicos, de modo que não restará nenhum de seus componentes originais. Bill disse: cada crente nascido de novo, verdadeiro crente, é perfeito e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas próprias obras, e o sangue de Jesus, onde sua confissão caiu, dissolve toda mancha. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois sua semente permanece nele e ele não pode pecar. Como você pode fazer alguém um pecador quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre aquela pessoa e Deus? Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como poderíamos até mesmo começar a ser perfeito? Mesmo assim, Jesus requereu isto. Se ele requereu isto, ele tem que prover um meio para isto acontecer. E ele proveu através de seu próprio sangue. Depois de pregar por cerca de 1 hora, Bill chegou finalmente ao assunto principal daquela noite. Ele leu Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Bill explicou como este cavalo amarelo transportou o mesmo cavaleiro como os 3 cavalos anteriores. A cor pálida de sua pele representa a mistura dos cavalos, branco, vermelho e preto, misturando os poderes religiosos, político e demoníaco destes últimos dias. Observe como o cavaleiro misterioso permaneceu sem nome enquanto cavalgava os 3 primeiros cavalos. Agora, neste cavalo amarelo, o cavaleiro é chamado Morte. O inferno seguia. Assim como a morte natural é sempre seguida pelo inferno, significando a sepultura, a morte espiritual é sempre seguida pelo inferno, significando o lago de fogo, que será uma separação eterna de Deus. O sistema organizacional que Satanás criou e proclamou como a verdade, esse sistema é
na verdade, um cemitério de morte espiritual. Bill enfatizou que ele não era contra as pessoas naquelas organizações. Ele era contra o sistema que os governava e os amarrava em seus erros. Enquanto Satanás estava cavalgando rudemente durante as eras da igreja, Deus não estava dormindo. Isaías 59, verso 19 diz: Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele sua bandeira. As 4 criaturas viventes que guardavam o trono de Deus são as mesmas bestas que falaram com João na abertura dos primeiros 4 selos. Eles representam o poder dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, guardando o trono ao norte, sul, leste e oeste. Além do mais, eles representam o poder de Deus dispensado durante as 7 eras da igreja, com uma característica específica, de modo a derrotar os ataques de Satanás contra a noiva de Cristo. A primeira criatura viva tinha o semblante de um leão, o qual mostrou a influência de Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, mantendo-se unido à sua igreja na primeira era, por meio da fresca revelação de sua palavra. Enquanto Satanás estava tentando perverter a nova fé, Cristo inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João a escreverem seus evangelhos e inspirou Pedro, Tiago, João e Paulo a escreverem suas cartas, que estabeleceria a verdade para sempre. Os escritos destes homens foram copiados e distribuídos por toda a igreja primitiva, dando aos cristãos uma base concreta para a revelação espiritual de Jesus Cristo. A segunda criatura tinha o semblante de um boi. Como o boi é um animal de carga, ele é um espírito adequado para ajudar os verdadeiros cristãos a suportarem as opressões e perseguições que ocorreram durante a segunda e terceira eras da igreja. A influência da criatura com semelhança de boi se estendeu até a 4ª era da igreja. Como as eras se sobrepuseram, assim também estes espíritos defensivos se sobrepõem uns aos outros. O boi também é um animal de sacrifício. O espírito deste boi ajudou aqueles cristãos a darem suas vidas por causa da fé. A terceira criatura tinha o rosto de um homem. Este era um espírito intelectual, perspicaz e calculista. Deus usou este aspecto de sua natureza para inspirar Martinho Lutero e outros reformadores a analisarem a Bíblia, e ao fazê-lo, eles afastaram o controle direto de Roma. A invenção da imprensa em 1440 e a subsequente tradução da Bíblia para a linguagem comum permitiu mais pessoas lerem o que Deus disse e compararem a palavra de Deus com a doutrina e as ações do sistema católico romano. Através da influência deste espírito intelectual, os eleitos de Deus saíram do catolicismo na 5ª era e continuaram a crescer no entendimento da Bíblia por toda a 6ª era da igreja. Eles fizeram o melhor que puderam, usando sua inteligência, mas o argumento humano só poderia levar a igreja até ali. Com o passar dos séculos, interpretações da Bíblia se multiplicaram. Movimentos cristãos repetidamente se fragmentaram e reagruparam em uma gama sempre crescente de denominações e cultos, todas elas baseadas na Bíblia. Satanás usou esta confusão para sua própria vantagem, influenciando muitos líderes cristãos a chegar perto da verdade, mas torcendo a verdade só o suficiente para que ela não fosse toda a verdade. Mas Deus tinha mais um animal poder esperando, mantido na reserva até a última era da igreja chegar, a fim de combater essa confusão e preparar a igreja para o retorno de Cristo. A 4ª criatura, guardando o trono, tinha semelhança de uma águia.
Pelo fato de a águia poder voar mais alto e ver mais longe do que qualquer outro pássaro, ela simboliza o profeta gentil que, cheio do espírito de Elias, pregará no tempo do fim. Uma de suas tarefas será restaurar para a igreja as doutrinas apostólicas originais. Ele não virá de uma faculdade teológica, porque se viesse tenderia a se inclinar para o que os professores lhe ensinassem. Como o primeiro Elias, ele se porá contra o sistema religioso organizado de seu dia. Será uma tarefa difícil e solitária. Em um ponto, Elias o tisbita achou que ele era a única pessoa em Israel que se manteve fiel à palavra de Deus. Então Deus lhe disse que 7.000 pessoas não tinham dobrado seus joelhos para adorar o sistema religioso pervertido que dominou a terra. O tempo do fim será daquela maneira. Embora haja apenas um profeta para os gentios no tempo do fim, aquele mesmo espírito águia nos últimos dias vai inspirar alguns cristãos a crerem na mensagem deste profeta. Mesmo assim, eles serão uma minoria, provavelmente apenas 0,0001% da população mundial. Satanás perverteu a igreja cristã com um espírito organizacional. Quando Martinho Lutero e outros reformadores se desvencilharam da organização mãe, eles obtiveram a verdade para o seu tempo. Mas muitos de seus seguidores ainda mantiveram aquele sistema organizacional que leva à morte. Esta igreja-sistema ostenta ser uma rainha, personificando assim a noiva de Cristo. Uma sombra surge adiante: vida e morte, as duas grandes forças neste mundo, se enfrentarão numa batalha. Satanás, sobre seu cavalo amarelo de morte, fará guerra contra Jesus Cristo no seu cavalo branco de vida. As legiões de Satanás, aqueles que creem neste sistema, farão guerra contra os exércitos de Deus. O cavaleiro do cavalo amarelo agora porta uma espada que representa todos os meios pelos quais Satanás pode matar, natural e espiritualmente. Deus derrotará Satanás com a espada espiritual de sua eterna palavra. O falso profeta, a besta e aqueles que adoraram a imagem da besta serão derrotados, e mais tarde serão destruídos no lago de fogo. Portanto, o inferno não pode ser eterno, porque o inferno será finalmente destruído no lago de fogo. A Bíblia fala sobre aquelas pessoas que sofrerão julgamento eterno, a vingança do fogo eterno, e aqueles que serão punidos com destruição eterna. O julgamento, fogo e destruição são permanentes, mas as pessoas que passarão pelo julgamento e destruição não podem ser eternas. As únicas pessoas que viverão eternamente são aquelas que têm o Espírito Santo de Jesus Cristo morando nelas. O quinto selo. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. Na sexta-feira de manhã, Bill se levantou antes do amanhecer, entrou no seu escritório e leu Apocalipse 6, 9 até o verso 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Todos os comentários que Bill tinha lido sobre o quinto selo concordavam que esses eram cristãos que tinham sido martirizados por causa de sua fé,
Isto pareceu razoável, dado o imaginário. Então a coluna de fogo entrou no quarto, lançando fora os argumentos de homens. Enquanto Billy olhava, fascinado por aquela luz sobrenatural, uma visão o transportou a uma outra dimensão. Vendo as almas reunidas ao redor do altar, ele soube quem era e quem não era. A visão se expandiu, mostrando-lhe outro grupo, incluindo 144.000 judeus, que serão selados durante a tribulação no tempo do fim. Ele viu as 5 vindas de Elias através da história. 4 vezes ele viu Elias aparecer sozinho. Então ele viu Elias aparecer pela 5ª e última vez, pregando aos judeus durante o período da grande tribulação. Só que desta vez ele não estava sozinho. Billy observou de perto até que ele percebeu quem estava de pé com Elias. Naquela noite, na igreja, Billy explicou o que ele tinha aprendido. Os 7 selos não eram estritamente cronológicos. Os primeiros 4 selos são sequenciais no tempo, mas os 3 últimos não são. Há uma sobreposição dos eventos descritos. A noiva de Cristo sobe para a ceia das bodas, depois do 3º capítulo de Apocalipse, e ela não é vista novamente até o capítulo 19, quando retorna à terra com seu noivo, o Rei Jesus. Portanto, o 5º e o 6º selos não dizem respeito de modo algum à noiva gentia de Cristo. Observe que os primeiros 4 selos são anunciados por 4 criaturas específicas, mas os últimos 3 selos não. Isto é porque a noiva de Cristo é tirada da terra ao final do 4º selo. Ao mesmo tempo, Deus irá tirar o seu espírito de proteção da igreja. É por esta razão que o anticristo operará livremente durante o tempo do 6º selo. Quem são estas pessoas que o 5º selo mostra ao redor do altar celestial? Elas não são mártires cristãos, como muitos mestres da Bíblia têm suposto. Elas não são mortos por alguma conexão com Jesus Cristo. Pelo contrário, eles são mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Estas pessoas são os judeus que se mantiveram fiéis à lei de Moisés. Este grupo é formado por todos aqueles judeus que foram martirizados pela sua fé no período compreendido entre a morte de Cristo, por volta de 33 depois de Cristo, e a sessão da noiva gentia, que ainda está por acontecer. Observe que lhes foram dadas vestes brancas. A noiva de Cristo recebeu suas vestes brancas quando ela aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Observe também como este grupo pede por vingança, que é uma atitude esperada sob a lei de Moisés, onde estrita justiça requeria olho por olho. Um cristão não buscaria vingança. Jesus ensinou seus seguidores a amar seus inimigos e perdoá-los. A estes judeus foram dadas vestes brancas, porque Deus cegou parcialmente seus olhos para a verdade, a fim de que os gentios pudessem ter a oportunidade de entrar no reino de Deus. Romanos capítulo 11, verso 25 afirma que cegueira em parte aconteceu a Israel até que venha a plenitude dos gentios. Em Atos 15, 14, Pedro declara que Deus quis tirar dos gentios um povo para o seu nome. Depois da noiva de Cristo ser levada para o grande banquete do casamento, as pessoas que são deixadas na terra irão sofrer a pior tribulação que a terra já viu. Durante este tempo, 144.000 judeus serão selados no reino de Deus quando eles aceitarem a mensagem das 2 testemunhas. Embora a Bíblia não dê nomes a estas 2 testemunhas, Bill as identificou como Elias e Moisés. Em Apocalipse 11, verso 6 diz: estes têm o poder de fechar o céu para que não chova, nos dias de sua profecia,
e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas quantas vezes quiserem. Elias o tisbita controlou a chuva e Moisés feriu a terra com pragas. Depois que Elias e Moisés deixaram esta terra, eles apareceram novamente e conversaram com Jesus no Monte da Transfiguração, o que sugere que esses dois profetas têm ainda um ministério a cumprir na terra. Durante o período da tribulação, estas duas testemunhas pregarão aos judeus a mesma mensagem que o quarto Elias pregou aos gentios na última era da igreja. Quando 144 mil judeus reconhecerem Jesus Cristo como seu Messias, eles chorarão de remorso por lhe terem rejeitado. Deus irá confortá-los, explicando que tudo foi feito com um propósito para que os gentios pudessem ser salvos. A história de José se revelando a seus irmãos no Egito durante a fome que ocorreu em Canaã é um lindo tipo de Jesus Cristo se revelando aos 144 mil judeus durante o período da tribulação do tempo do fim. Observe que a noiva gentia de José descansava no palácio enquanto José se revelava aos seus irmãos. O sexto selo, Apocalipse 6, verso 12 ao 17. Por toda aquela semana, William Branham dormia em média somente 3 horas por noite. No sábado de manhã, ele se levantou novamente antes do amanhecer e entrou no quarto onde ele tinha passado a semana em oração e estudo. Ele leu em Apocalipse 6, do verso 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Durante cada dia, Bill ficava em seu escritório a maior parte do tempo. Ele fazia suas refeições na casa de seus vizinhos próximos, Bunky ou Ruby Wood, ou às vezes Bunky o levava a um restaurante para almoçar, mas ele sempre se apressava para voltar ao seu estudo. Ele não queria que nada o distraísse de seu propósito. Lá pelo meio da tarde de sábado, a coluna de fogo iluminou seu quarto e o levou adiante no futuro, onde a terra gemeu e tremeu como uma mulher grávida dando à luz a seu bebê. Quando a visão o deixou, Bill se sentiu tão chocado que quase não conseguia respirar. Levantando-se da cadeira, ele foi para fora e caminhava de um lado para o outro em seu quintal. O vento fresco de março refrescou um pouco. As grandes nuvens, cúmulos em cima, o acalmaram o suficiente para que ele finalmente pudesse voltar ao seu estudo. Ele tinha visto coisas tão horríveis vindo sobre a terra que ele sabia que não poderia contar para as pessoas muito a respeito daquilo, ou ele iria assustá-las demasiadamente. Mas naquela visão ele também vislumbrou uma nova e linda terra surgindo a partir da velha terra. Ele pensou: ó Deus, eles não podem perder isto. Eu deveria pegá-los na audiência e forçá-los. Jesus, eu sei que não posso fazer isto. Tu disseste que nenhum homem pode vir a ti a menos que o Pai o traga. Eu tenho um consolo, tu também disseste: todos que o Pai me tem dado virão a mim.
Naquele culto à noite, Billy explicou como o sexto selo desencadeia julgamento sobre o mundo pecaminoso que rejeitou o plano da salvação de Deus. A era gentia acabou. A noiva de Cristo foi tirada da terra neste tempo, levada para as bodas. Deus volta sua atenção para a redenção final dos judeus. Moisés e o quinto Elias aparecem em Israel, pregando aos judeus a mesma mensagem que o quarto Elias, o mensageiro da sétima era da igreja, pregou para a noiva gentia. 144.000 judeus ortodoxos receberão Jesus Cristo como seu Messias. O sexto selo é uma interrupção na ordem de funcionamento do mundo natural. Esta interrupção começa com um tremendo terremoto, seguido por erupções vulcânicas, guerra nuclear e pragas terríveis. No decurso do sexto selo ocorrem as 7 trombetas, os 3 ais e as últimas 7 pragas descritas em Apocalipse capítulo 8 ao 17. Todos aqueles gentios que rejeitaram a Cristo tentaram se esconder de sua terrível ira. Será muito tarde para eles se arrependerem. Quando a misericórdia de Deus é rejeitada, não resta nada mais a não ser colher as consequências de sua ira. O sexto selo revela a extensão daquelas terríveis consequências. Há mais um aspecto do sexto selo que é muito importante para o futuro da humanidade. Lembre-se, estes 7 mistérios completamente selados constituem todo o plano da redenção. Os primeiros 4 mistérios se sobrepõem às 7 eras da igreja e mostra como Deus usou o espírito das criaturas com semelhança de leão, boi, homem e águia para proteger a noiva de Cristo das tentativas do diabo de destruí-la. Os judeus que foram cegados nas eras passadas recebem sua redenção sob o quinto selo. No sexto selo, 144.000 judeus modernos recebem sua redenção durante a tribulação final. Mas a terra precisa de redenção também. Quando Satanás seduziu Eva ao pecado, os resultados, Caim e seus descendentes, contaminaram a humanidade com corrupção política, moral e religiosa. Depois que milhares de anos se passaram, a humanidade conseguiu poluir o mundo natural também. O sexto selo purifica a própria terra. Portanto, o sexto selo tem um triplo propósito. Primeiro, ele purifica a igreja gentia que é deixada depois que a noiva de Cristo tiver ido no rapto. Estes cristãos são as virgens nessas de Mateus 25. Ao resistirem à marca da besta, eles se purgarão de sua incredulidade e receberão misericórdia no grande trono branco de julgamento. 2. O sexto selo purifica a nação judia. Isto é revelado posteriormente em Apocalipse 7. E também sob as 7 trombetas e os 3 ais encontrados em Apocalipse 8, 9 e 11. 3. O sexto selo purifica a terra. Isto é ampliado em Apocalipse 15, 16, que conta como as 7 taças contêm as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. O sexto selo também inclui os eventos de Apocalipse 17 e 18, o julgamento e destruição da grande prostituta e suas filhas, que são aqueles sistemas satânicos que tentaram, desde o princípio, frustrar o plano de redenção, substituindo-o por planos falsos. As 2 testemunhas de Apocalipse 11 controlarão muito destes julgamentos. Por exemplo, observe que depois do terremoto inicial, o sol se tornou escuro como saco de silício. Em Êxodo capítulo 10, verso 21 e 23, quando o Senhor disse a Moisés para levantar a mão em direção ao céu, 3 dias de escuridão se seguiram,
Isto aconteceu bem antes de Deus libertar Israel da escravidão do Egito. Moisés chamará a escuridão nos últimos dias, bem antes de Deus libertar os 144.000 judeus da cegueira espiritual e eles aceitarem Jesus Cristo como seu Messias. Perguntas e respostas sobre os selos. No domingo de manhã, 24 de março de 1963, William Branham disse à sua audiência que ele nunca havia trabalhado tão profundamente no reino de Deus como nesta semana. Apesar de suas campanhas de cura terem produzido um número sem paralelo de milagres, essas reuniões se elevaram muito além de curas e milagres. Nesta semana, ele viu a revelação da verdade pelo mesmo Espírito. Ele tinha passado mais de 8 dias em um único quarto, às vezes em pé na presença da coluna de fogo por 1 hora. Foi quase demasiado para ele. A mente humana só pode suportar uma quantidade finita de tensão. Não que ele temesse por sua alma, ele sabia que Jesus Cristo o tinha redimido para sempre. No entanto, a presença de Cristo em forma daquela luz, o próprio Espírito Santo, envolveu a Bill em um temor santo que o anestesiou em silêncio. Algumas das coisas que ele viu naquele quarto ele não ousou contar, sob pena de causar mal-entendidos e levar algumas pessoas ao fanatismo. Nesta manhã ele não falou sobre o 7º selo, mas em vez disso ele respondeu perguntas que as pessoas tinham escrito num papel e entregado antes que o culto começasse. Ele queria que todas as perguntas centralizassem em torno dos 6 mistérios agora revelados. A maioria das perguntas foi sobre os selos, mas algumas pessoas perguntaram sobre outros assuntos como a natureza de Deus, batismo na água, casamento e divórcio, inferno, predestinação e semente da serpente. Uma pessoa perguntou sobre o destino das virgens nécias depois delas perderem o rapto. Bill respondeu: elas serão martirizadas na tribulação e aparecerão para o julgamento, depois do milênio, porque a Bíblia diz que os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Então haverá outra ressurreição, o justo e o injusto serão julgados por Cristo e sua noiva. Outra pessoa perguntou sobre o Elias que virá para os judeus durante a tribulação. Ele será literalmente o Elias antigo ou será um homem moderno com o espírito de Elias? Bill respondeu: eu não sei. Eu estou inclinado a crer que será um homem ungido com o espírito de Elias, porque a Bíblia disse que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E Eliseu fez exatamente como Elias fez. Não posso dizer com certeza, sou honesto com você, eu não sei. Alguém lhe perguntou se a abertura do 1º selo cumpriu 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. A revelação do homem do pecado. Bill respondeu: sim. O 7º selo, Apocalipse 8, verso 1. No domingo à noite, 24 de março de 1963, William Branham reverentemente aproximou-se do mistério do 7º selo. Ele leu o primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 8. E, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. É só isto. Isto foi tudo que João escreveu sobre este selo tão importante que completa o livro de redenção. Não havia símbolos, apesar de ninguém ter falado ou se movido no céu. João estava claramente apercebido da passagem do tempo. Bill explicou que houve silêncio no céu porque este selo deve permanecer em segredo. Se Satanás soubesse o que estava escondido naquele selo, ele tentaria perverter como ele sempre fez no passado. Para impedir que isso acontecesse, o 7º selo deve manter sua natureza misteriosa. Paradoxalmente, no próprio silêncio,
a uma pista. Bill notou algumas similaridades intrigantes entre o sétimo selo e uma conversa que Jesus teve em Mateus 24. Jesus e seus discípulos estavam caminhando no templo de Herodes. Os discípulos estavam comentando sobre a impressionante arquitetura, quando Jesus lhes disse que o templo seria destruído. Mais tarde, naquele dia, os discípulos lhe perguntaram sobre o sinal de sua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu enumerando várias coisas que deveriam acontecer primeiro. Bill mostrou como alguns destes eventos correspondem aos 7 selos. O primeiro selo: um cavaleiro num cavalo branco. O espírito do anticristo saindo corresponde a Mateus 24, verso 4 e 5. E Jesus respondeu dizendo-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O segundo selo: o mesmo cavaleiro num cavalo vermelho, agora tirando a paz da terra. Corresponde a Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que aconteça, mas ainda não é o fim. O terceiro selo: o mesmo cavaleiro no cavalo preto, agora pesando grãos, corresponde a Mateus 24, verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. O quarto selo: um cavalo amarelo com o mesmo cavaleiro que recebeu o nome morte, corresponde a Mateus 24, parte do verso 7 e 8. E pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. O quinto selo: as almas debaixo do altar desejando vingança por terem sido assassinados, corresponde a Mateus 24, verso 9 ao 13. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O sexto selo: desastres horríveis e cataclismas durante a grande tribulação, corresponde a Mateus 24, verso 29 e 30. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 7. Apesar de Jesus ter mencionado o conteúdo dos 6 primeiros selos, ele não disse nada a respeito do 7º selo, exceto que é um segredo. Jesus disse: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Bill disse: todas as hostes celestiais ficaram em silêncio por essa meia hora, quando este mistério do 7º selo do livro de redenção foi aberto. Eles ficaram impressionados, porque o que era isso? Nenhum de nós sabe, mas vou lhes contar minha revelação a respeito disto. Tão certo como estou em pé neste púlpito, nesta noite, eu tive a revelação que isto se abre em uma maneira tríplice. Com a ajuda de Deus, eu lhes falarei sobre uma delas. Aqui está a revelação. O mistério está por trás daqueles 7 trovões que soam consecutivamente. Ele estava se referindo aos 7 trovões misteriosos de Apocalipse 10. Aquelas 7 vozes que João ouviu e entendeu
o que foi expressamente dito para não escrever sobre eles, e que eles teriam um importante papel no final. Bill continuou: havia uma razão pela qual Deus permitiu que aqueles 7 trovões soassem. Nós vemos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo, mas, veja, é um mistério escondido, ninguém sabe. Isso caminha em paralelo com o que ele disse em Mateus 24, que ninguém saberia sobre sua vinda. Eles também não saberiam sobre este mistério dos 7 trovões. Então vejam, eles estão conectados. Tanto assim entendemos hoje. Todo o restante se desvendou, mas esta parte não está desvendada. Sentado em meu quarto eu vi estes mistérios se abrirem nestes 7 trovões. Isto é o mais longe que podemos ir. Nós temos na conclusão aqui, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. E nós sabemos que o 7º selo não é para ser conhecido do público. Não é a hora ainda para o mistério ser conhecido, portanto, nós chegamos até aqui e o resto do mistério será conhecido por volta do tempo em que Jesus aparecer na terra novamente para levar sua noiva ou o que for que acontecerá naquele tempo. Até aquele tempo, vamos orar e viver como bons cristãos esperando por sua vinda. Bill falou longamente sobre as muitas visões e visitações que ele tinha experimentado até aquela noite marcante. Como aconteceu em 1955, houve a visão que ele teve sobre as 3 partes de seu ministério, as 3 puxadas, seguida pela visão daquela tenda ou catedral misteriosa. Então houve a visão de anjos que vieram no mês de dezembro passado, seguida pela visitação da espada do rei no Cânion Sabino. Finalmente, houve aqueles 7 anjos que o visitaram perto do Pico Sunset algumas semanas atrás. Ele concluiu dizendo: observe como a visão, junto com a palavra e a história, e as eras da igreja, tudo se ajusta perfeitamente, no melhor do meu entendimento, de acordo com a palavra de Deus, e a visão e a revelação, a interpretação dos 7 selos é o assim diz o Senhor.